estamos aqui para uma conversa facilitada pelo Teatro Circo de Braga, com Elizabeth Lambeck, coreógrafa e bailarina, também pedagoga, professora, já lá vamos, e com Ana Figueira, diretora artística da Companhia Instável e dos Palcos Instável. A Elizabeth vai apresentar dia 29 de novembro This Is Not Our Cup, uma peça que teve a sua origem no âmbito dos palcos instável. Sim. Instáveis, eu tenho sempre essa dúvida. Os palcos são instáveis, a companhia é instável. Se calhar começávamos por, Ana, fazeres um pouco o enquadramento do que são os palcos instáveis e do que é esta extensão que está a ser feita em Braga com o Teatro Circo de Braga. Certo. Então, os Palcos Instáveis é um projeto da Companhia Instável e que foi um projeto que começamos há mais ou menos 6, 7 anos. Aliás, a Elizabeth esteve num dos primeiros, no primeiro mesmo, como coreógrafa e como intérprete do Marco. Só coreógrafa. E então, basicamente, a história acho que tem algum interesse, se é que posso contá-la, tem também a ver com a Elizabeth, portanto, se calhar vou um bocadinho atrás. Okay. Nesse ano, penso que 2011, a Elizabeth estava em Berlim e manda-me um e-mail a dizer: estou num espaço criativo, de criação fantástico, com estúdios maravilhosos, não sei o quê, e há tantas casas de volutas na cidade do Porto, podemos tomar conta de uma. Eu achei aquilo um bocadinho estranho, disse, bem, não é bem o meu estilo tomar conta de uma casa, mas se calhar posso escrever um e-mail bem escrito para a Câmara. E, portanto, assim fiz um e-mail a contextualizar a situação à altura, a data, 36 coreógrafos que nós identificamos na cidade do Porto. 36 em 2011. Exato. E que não tinham espaço de trabalho. E, portanto, a proposta foi precisamente, portanto, é engraçada a pergunta e é engraçada a Elizabeth estar aqui e acho que de alguma forma também introduz o que foram os palcos instáveis, porque acho que a Elizabeth também tem contribuiu imenso. E pronto, e a Câmara tinha o espaço do antigo restaurante do Teatro Campo Alegre, que estava devoluto, e portanto cedemos esse espaço, e basicamente o que temos estado a fazer desde aí são, entre outras coisas, residências. Portanto, o que deu o ponto de partida foram residências artísticas. E na altura, a contrapartida para o teatro era nós apresentarmos 4 espetáculos por ano, que foram foram os primeiros palcos instáveis, portanto foram 4. Sim. De um ano para o outro, portanto 2011, nós entramos em 2011, portanto o primeiro projeto foi em 2012, esses 4 foram em 2012. De 2012 para 2013 havia imensa gente interessada em apresentar. E, portanto, muito facilmente passamos para um por mês, com exceção dos meses mais fracos, portanto, 9, 10 por ano, o que se tem mantido até agora. Portanto, com a mudança do Executivo e com a mudança da direção do Teatro Municipal do Porto, o Tiago Guedes, o seu diretor, manteve o projeto, aliás, manteve e reforçou, passou a ser coprodutor dos Palcos Instáveis. Portanto, Quando começas, quem é Rui Rio ainda que está Era. Portanto, ainda assim é um pouco espantoso que tenha, mesmo que um espaço de luto e sem atividade, ainda assim é um bocadinho mais do que... Acho que correu bem, acho que correu muito bem. Acho que o contacto com a Câmara na altura correu muito bem. E correu muito bem também o seu seguimento e o reconhecimento por parte do Tiago Guedes do projeto e basicamente, portanto, desde aí nós teremos apresentado uns 60 a 70 espetáculos, desses tais, penso que 36, se calhar não todos, mas quase
não sei, eu acho que não queria lançar aqui uma percentagem, mas há uma percentagem muito grande de criadores do Porto que passaram pelos palcos instáveis. Depois tivemos uma necessidade de distinguir as primeiras obras dos palcos instáveis, portanto criamos dentro destes 9 por ano uma rúbrica que se chama Primeiras Obras, que são mesmo a primeira ou segunda ou terceira peça daqueles criadores. Pronto, e alguns têm apresentado ao longo de vários anos. É o caso da Elizabeth, que apresentou a primeira, na verdade, e depois tem apresentado algumas peças ao longo de vários anos. Falta explicares um pouco como é que depois há esta extensão a Braga. Mas como é que os palcos instáveis hoje em dia, qual é a dinâmica? Portanto, tem as primeiras... Continua a ter as primeiras obras e os palcos continuam a ser 9, 8, 9 por ano. Há uma pequena diferença, desde há 2 anos fazemos um open call. Portanto, há um júri e os trabalhos são, portanto, há uma pré-seleção e são, portanto, sempre apresentados no Teatro Campo Alegre, o que para nós também é bastante cómodo, não é? Porque nós estamos no primeiro andar, é só descer as escadas. Para os criadores também, portanto, fazem ensaios e residências no primeiro andar e depois descem. Em termos de trabalhos e de peças e de orientações, é um espaço extremamente livre para diferentes provocações, ou contrário, para todas as provocações que os coreógrafos nos queiram trazer, ou queiram trazer ao público, ou fazer ao público. Portanto, é um espaço de experimentação, não são só jovens coreógrafos, portanto, há aquela tendência a pensar jovens coreógrafos, não são jovens coreógrafos necessariamente, portanto, há muitas pessoas com percurso artístico internacional e nacional. Há inclusivamente criadores que estão num nível de apresentarem grandes teatros e grandes palcos e ao mesmo tempo querem um espaço, ou utilizam os palcos instáveis como um espaço de experimentação e de provocação. E pronto, o projeto continua a correr muito bem no Porto. Pronto. Sim. A extensão a Braga chama-se Palcos Instáveis Segunda Casa. Aliás, é a extensão a outros teatros. O Teatro Circo, em Braga, pegou nesta proposta de uma forma muito séria, muito segura e muito estruturada em termos da relação com os públicos. Acho que esta conversa também prova um bocadinho isso e demonstra um bocadinho isso. O outro teatro que pegou nesta proposta de uma forma também muito séria foi o Teatro Aveirense. E, portanto, estes 2 teatros apresentam 3 por ano, 3 palcos instáveis, portanto, é a segunda casa são todos os teatros que apresentam pela segunda vez, digamos, estas peças. As atividades aqui no Teatro Circo de Braga, em que é que se constituem? Porque os palcos instáveis é a apresentação de espetáculo, a Elizabeth vai apresentar espetáculo, mas não é esta conversa, quer dizer, quais são as diversas desdobramentos em que se concretizam estas? Portanto, há esta conversa que é difundida previamente e, portanto, que de alguma forma é assim acho que um momento de comunicação e de levantar um bocadinho o véu e de provocar a curiosidade. Depois há um workshop associado ao espetáculo. O workshop pode ser dirigido a diferentes tipos de público, mas a ideia é também, por um lado, dar a conhecer o criador, por outro lado, aproveitar aquele criador para criar ou dar para dar um pouco de formação. Pode ser ligado com o espetáculo, portanto acaba por ser uma forma de, por um lado, aproveitar a pessoa que está cá e, por outro lado, fazer a ligação com o espetáculo. Portanto, a ideia, penso que é também gerar públicos e não ser só, e não se esgotar só numa apresentação, não é? Apresentação, criar aqui uma dinâmica criar um uma mais. dinâmica.
A outra situação é a conversa pós-espetáculo, que de alguma forma também acho que é um bocadinho uma proposta nossa, mas que os teatros têm agarrado muito bem e que me parece que tem muito sentido. Entre aquela coisa de as pessoas às vezes não gostam de falar sobre espetáculos logo depois, mas por outro lado estamos ali na situação. E eu acho que o que vejo é que, por um lado, estas conversas pós-espetáculo, se forem mesmo muito informais e muito abertas e muito próximas do público, acho que são muito interessantes porque trazem para o público a possibilidade de questionar. Não é um momento de... O criador não tem necessariamente que explicar a obra, mas é uma forma de comunicação diferente daquela que acontece em palco. Por um lado, e por outro, esta é outra coisa, que é aquela situação de o próprio público ouve-se, portanto, os espectadores ouvem-se uns aos outros, e aquela percepção de que a outra pessoa pensa de uma maneira diferente, ou viu coisas diferentes, ou viu o mesmo que eu, isto é muito interessante e também gera esta dinâmica. Portanto, não é só para ouvir o criador, claro, ou o intérprete, mas acho que também é para ouvir o outro, o resto do público. E a ideia que se tem criado é também não tornar as coisas muito conceptuais ou muito fechadas no trabalho. Quer dizer, qualquer pergunta é bem-vinda e a conversa pode tomar um caminho, o caminho que se quiser. Sim. Ou que o público quiser, se calhar. Que o grupo de pessoas que se riu naquele momento, de forma natural e orgânica, conduz que seja. Sim, há mais uma situação, já só para acabar a conversa, que é antes, portanto, em cada ano, no início do ano, ou da temporada, há um momento de apresentação ao público, que penso que será em fevereiro, e que é um momento em que se apresentam as peças dos palcos instáveis para aquele ano. Mas apresentam-se os espetáculos? Não se apresentam os espetáculos, apresentam-se os criadores, é um momento de abertura, de abertura, sim, certo. Que pode ser eventualmente para um público mais específico, sim, ou eventualmente também para a imprensa, sim, essa é a situação. Nós combinámos que, Elizabeth, podes responder em inglês. Sim. Isto, para continuar esta ideia de ser muito orgânico. Primeiro que tudo, eu tenho de te perguntar uma coisa. Porque hoje estive a tentar saber um bocadinho mais sobre ti. Tu fizeste alguma coisa para o Peter Greenaway? Yes. O quê? Conta. I have worked with wait, let me try to explain as well. I've worked in the project of Peter Greenaway. It was for the opening of the Museum of Science in Warsaw. Okay. But big collaborator of Peter Greenaway is his wife, Saskia Bodeke. Okay. So it was through her invite that I came into the project. It was, I have to think back then. Yes, but it was very nice to get to know them. We did video. We had to take some video footage for the opening. It was projected on the museum, and we had to work with a crowd of 300 people over 2 weeks. We were rehearsing them, and that became a huge installation performance. Okay. And it was very, very interesting. Very sweet people, and good to get to know them. Yeah. Okay. And in this moment, it's funny actually, and this is actually not very valuable for me to say, but his wife Saskia Bodeke made a film called The Peter Greenaway Alphabet, and many people think it's Peter Greenaway that made it, but it's her behind. So they are very much a duo within their works. Mas, por exemplo, é curioso e é interessante e significativo que eu estou à procura de saber mais sobre ti para preparar a entrevista, a conversa, e vejo Peter Greenaway e fico, Peter Greenaway. Yeah. Mas se calhar nem foi a experiência mais significativa do teu processo como intérprete, bailarina, como de aprendizagem para a coreografia?
No, yeah, I have had such a huge variety of experience, so it's also very difficult for me to say which was more significant. But this was a very specific one. It was very clear with me. I worked on a very high level of video quality, great director. It was a huge project. So yes, it was very. Also, this as an interpreter was very satisfying. Yeah, yeah. Se calhar fazendo, antes de chegarmos a Berlim e que tu telefonas ou mandas um mail à Ana a dizer, olha, vamos ocupar o espaço no Porto para os novos criadores, tu és holandesa, como é que foi o teu percurso de aprendizagem, de formação e como é que chegas a esta relação? Com a Ana, isto é muito... É assim largo. Yeah, but I'm going to be very, very compact. So I studied in Holland. After my studies, I floated around in Holland, did work as a freelancer in children dance companies, also in professional contemporary dance companies. And at a certain point I felt I'm a bit stuck here, I need to go out. It was also the advice I got from some of my colleagues, so I went to do auditions outside. That brought me to Germany. There I worked for 3 years in a company, and in that company I got to meet Rui Horta. And it was him inviting me to come to a project with him in creation, which was Scope. So I came from a very German company to Monte Moro Novo, amazing space, a freelance project of, I think it was a 3 months residency. So that was my entrance in Portugal, and through Rui Horta then I got to know Paulo Ribeiro, and then I did Feminin. That brought me to get to know my husband, so that gave me another reason to be here. Then I went out to Norway to do a project there with the company Carte Blanche. Com Bruno Hendricks. Yeah, Bruno Hendricks, which was the manager of Rui Horta for a long time, so that's how we got to know each other. It's funny how it goes. And after I got back from Norway, I did an audition for a production from Companhia Instável, from Helder Seabra. And it was the first time I met Anna. And then somehow I stayed around. I started, at that point, that was already kind of 15 years into my performing career, and I was kind of fed up. With being on stage, I needed a break. So I decided to dedicate myself more to teaching for a moment, and slowly I started to take back also the performing parts. I felt I had a good breath, and that brought me. I think indeed in 2011 I was invited to do a project in. It was actually in Munich, not in Berlin, but it was in Munich. Nevertheless, it's also a very cool place. Yeah. And there I was indeed, because I knew Anna already. I don't know how I came to that all of a sudden, but we were in this old abandoned place. Estava a pensar que na Alemanha há muito essa, Berlim sem dúvida, mas nas outras cidades também essa prática da ocupação de espaços. Yeah, it's very common. So I came to this space. It was abandoned and largely it was occupied by artists. Great installations. They had also different installations over the course of time that I was there, and that brought me to this spontaneous email to send to Anna. And I mean, it's one thing to have an idea. I think many people have ideas, but it's another thing to take it to a next level, to bring it to practice. So that is there. I'm very thankful for Anna to have brought that into action. She thought it was a good idea, nice, so she brought it to action. And that, when I sent you the email, I was thinking about Praça de what is it? There's a big center space in Porto. Behind a Avenida de Aliados. Os Aliados, que tinha aquele até edifício que foi ocupado, do Império, não, do Império. AXA. Exato, AXA. Que foi ocupado depois disso. Tu estavas a pensar nesse edifício? I thought that moment, I didn't tell you, but I had when I saw it, I had that in my mind. Wow, that building, and then we can do stuff there. But then actually you were provided the theater space, which actually was much better, because it really broadened
that horizon. It wasn't just a residency space. It was you were immediately connected to stage and to. I think that professionalized that whole project also there. So that was nice. Nesse caminho que tu fazes e quando a primeira peça da companhia dos Palcos Instáveis, tu fazes, quer dizer, na primeira edição dos Palcos Instáveis, tu fazes uma peça. Quando é que tu começas a pensar em criação? E ou como intérprete já eras uma intérprete criadora? Porque isso também é depois tem a ver com uma concepção que a Companhia Instável, nos seus projetos de formação, tem dos intérpretes como criadores. Alguns ficam como criadores enquanto intérpretes, outros passam para criação. Pois. Como é que começam as tuas... Yeah, I think it's really individual for each and everyone, of course. With me, it was always present, but because I was lucky to be very busy as a performer, I kept it always. When I was unemployed, very much in the beginning, there's this when dancers they start. There's this moment of unemployment. That's where I was investing in that also. But then I had a long period of having work as a performer, so I kept it a bit on the side, and it was actually mostly when I decided to not put myself on stage that much that I felt more the urge to still to create. As simple as that. E quais foram estes primeiros impulsos ou que primeiras ideias ou por exemplo esta primeira a peça que vais apresentar aqui já é de 2014. Já tem algum tempo, mas essa ainda é anterior. E não sei se era a tua primeira. It was the first one, yeah. That first one was the first inspiration was I'm living still in Les de Palmeira, and there's it's the harbor there, and it has these huge cranes. I don't know how I stayed with the image of people being attached to cranes, as if an umbilical cord to. Sim, you know these cranes that take the luggage off the boats? Sim, empilhadoras, é as... São as coisas, como é que se chamam essa? São os veículos grandes que... Como é que se chama em português? Cranes. Não lembro. Pronto, certo, fazem isto. And the harbor is beautiful. I mean, many people take pictures of it, and there's this couple of cranes next to each other, and I just had the image immediately to hang people on there on these things, but then one line, and an umbilical cord, because we are all we're becoming products of the society also. So it was. I had that idea, so I wanted to make a movie about that, but I didn't speak Portuguese, so I was extremely lost. Then I didn't know you. I knew you from the beginning actually, but I didn't speak with you about that. And so that idea came. I started rehearsing that in the studio myself, and then came the Palcos Instáveis, and I wanted to bring that to the stage. So I did manage to put it in the cranes. Oh yeah? You didn't manage No. Okay. I heard though that Olga Roriz had the same idea. E o Paulo Ribeiro também teve há muitos anos sobre essas, não sei, empilhadoras em Lisboa, no terminal de descargas de Lisboa. He did a project. Não, ele teve a ideia de fazer. Maybe we should all get Mas together to satisfy. ele queria pôr as empilhadoras a dançar. Okay. Era diferente. Also interesting. There's something fascinating there, and then I brought that to. I was happy to bring that to the stage. They gave me the main stage then, which is a huge stage, and it was like a playground because, it's literally a playground. You can do anything there. Huge space, lights to your availability, technicians to your availability. And the dancers? Dancers, I was working with. Exactly. First, I was supposed to perform in it myself. Then I got pregnant, so I invited. I don't know who came first there. Anyhow, I invited Marco Ferreira and Cristina Leitão. They were in that work. Yeah, it was very nice. So it was a very interesting project. To falar inglês.
to start. Para começar. Instáveis, para começar. Sim. Quer dizer, Actually, a Cristina depois também é uma criadora que também Tem feito um apresentou percurso, muitas peças Yeah. nos palcos instáveis e o Marco também. Marco, that same, yeah, it was a double bill. So Marco was performing something in my piece, and then he made his own solo there, which was one of his. Dos primeiros também que ele fez, sim. Yeah, Isso era, não, pois eu vi. Tinha visto uma outra peça que tinhas feito, mas não é essa, não, era outra coisa. E em termos de exploração do movimento, quer dizer, porque eu estava a pensar, as possibilidades de inspiração para o movimento, que a primeira ideia dessas que podem suscitar, porque, por exemplo, nesta peça, This is Not Our Cup, a utilização dos bonecos insufláveis também tem qualquer coisa que projetam outro tipo de movimento, por causa da leveza. yeah. E pensei, e estava a pensar se há aqui outros corpos e outras possibilidades de movimento que te inspiram no início, que tu exploras. Agora, por causa disso, dos ganchos. Yeah, Não vai encontrar o nome. Exploração. Yeah, each thematic, exactly. You have different choreographers. They deal different with their creation and the physical. They have a different physical journey. So some they come with always very much the same language, but that is through different concepts. In my experience, because I don't define myself yet as okay, I'm like this, but I'm very much intrigued by thematics and then understanding which physicality makes sense to me. I research, and then from there I take some keywords, and these keywords become the drive of different physicalities. So it's not me having a very defined language, not yet. I'm constant in laboratory, but different physicalities. So indeed, when I work with the dolls, it's about air. So there's moments in which there's much lighter movements, but when I worked with this cordas, it's also very much about borders, about hanging, about risk, about surrender. Clearly a different type of physical research came from there. E como é que tu transpões essa pesquisa por via das palavras na criação propriamente dita? É com os intérpretes? Nesse momento és tu com eles? Well, what I did until now was I do my research myself before, so I come to the studios prepared, what are the topics I want to speak about, but I continue the conversation with the people that I work with, and through the conversations that we have, I might be interested by an image or by a simple word that for me says something very much on a physical level, and we improvise a lot. We improvise. We try to create tools, so physical tools that we take out of the thematics that we recognized over the process, and that's how I enter in the physicality. I'm not saying it works, but until now, it's a research. And the first work that I presented, it was such a playground. It was also my first work. It was a little bit naive, I think, not too, but I did everything because it was the first work I did. I wanted to say everything, so I think it was an extremely chaotic work. I jumped from this to there to this to there, and slowly, at least I think within the works, I'm zooming in more. I'm being able to take the noise out of the works. That is my biggest challenge for now. Vou fazer aqui um bocadinho de intervalo na Elizabeth só para perguntar como é que tu já acompanhas o trabalho de muitos criadores há muitos anos, desde a Companhia Estável, por exemplo, o Hélder Seabra
que faz uma criação para a Companhia Estável, que tinha sido intérprete de uma outra peça. Várias companhias Várias. instáveis. E que também é um Sim. caso de um português que está lá fora e com um trabalho extraordinário como bailarino, como coreógrafo, não tenho conhecido muito bem, eu o conheci já foi há um tempo. Mas, por exemplo, fala-me disso, como é que tu vês esta dinâmica de novos criadores que surgem, da capacidade daqueles que tu acompanhas que têm conseguido afirmar-se, o Marco da Silva Ferreira e a Cristina Planas Leitão dispararam, pronto, ainda bem. A Cristina tem uma carreira fora muito forte. Como é que está este panorama? Se calhar, em termos cronológicos, mais dos criadores do que meus, mas a minha ligação às escolas, ou principalmente ao ginasiano, se calhar permite-me conhecê-los numa altura pré, ou seja, antes deles serem criadores. Mas em alguns conseguem-se identificar algumas características, não é? Algo que mais tarde poderá vir a despoltar, não quer dizer que seja, não quer dizer que seja esse o caminho, mas claro, em alguns podem em qualquer momento mostrar outra faceta de si próprio. Sim, claro. mas em alguns conseguem-se identificar algumas. E a minha ligação atualmente, ou desde há longos anos, ao ginasiano é precisamente como professora de composição. Portanto, eu só dou este módulo pronto, e gosto muito, porque me faz precisamente, por um lado, esta identificação e, por outro lado, a provocação do trabalho deles. Pronto, isto por um lado. Depois, há o outro lado da companhia instável, não é? Que é o projeto de companhia, que é precisamente por ser instável, quer dizer que em cada ano nós convidamos um coreógrafo. Normalmente conseguimos convidar pessoas muito conhecidas internacionalmente e ele faz audições. Portanto, é obrigatório para a companhia instável, um coreógrafo que seja convidado para a companhia instável tem que fazer audições. E, portanto, assim, tenho conhecido muitos intérpretes da cidade. O Helder foi que começou a fazer os projetos logo muito jovem, muito novo, antes de ir, inclusivamente, para a Bélgica. Portanto, ele saiu do ginasiano e foi estudar para a Parts, portanto, já uma escola fantástica também, portanto, logo ali. Ainda esteve a fazer projetos em paralelo com a Parts e foi o ano, penso que 2004, em que nós convidamos o Wim van de Capes e, portanto, o Helder entrou no Wim van de Capes, portanto, na companhia última vez, onde ficou 5 anos. Portanto, ele entrou através do nosso projeto com o Wim van de Capes e depois ficou lá 5 anos. Uma data de anos mais tarde, pensamos abrir a companhia instável a jovens criadores. Não tivemos muitos projetos, porque a ideia era ter 2 por ano. E isso é ter um grande, enfim, grande no sentido de um coreógrafo mais conhecido e com mais intérpretes, e depois ter um projeto quase satélite, tipo. Exato, com criadores mais jovens. E o Helder foi o primeiro, portanto tinha sentido convidar o Helder por estas razões que eu expliquei, e ele criou uma peça chamada Imago, que eram 3 intérpretes. E foi aí que conhecemos, ou que eu conheci a Elizabeth, que ficou na peça. Portanto, ela disse que foi às audições, ela foi às audições e ficou. Obviamente ficaria, não é? Porque convém dizer que a Elizabeth é uma intérprete excepcional, claro, não é? aliás. Portanto, é uma excelente intérprete, extremamente versátil e madura também como intérprete. Há bocado vinhamos a falar nisso no carro. E, portanto, ela veio também valorizar muito o trabalho do Helder. Curiosamente, há outra coisa que é outro intérprete que entrou nessa peça, foi o Ricardo Ambrosio, que estava em Lisboa e que, a partir desse trabalho, entra na companhia do Wim van de Capes, como bailarino, onde ficou também, não sei se 5 anos, mas ficou há alguns anos e agora revolta ao Porto. Portanto, parece que as coisas são assim uma espécie de um ciclo. É bom. Sim, mas em relação à tua pergunta, portanto, à minha ligação às pessoas, há muitos que eu conheço no Porto
eu acho que muitos foram meus alunos também, porque dei aulas em várias escolas, também no Ballet Teatro, e portanto acabo por, como disse, né, conhecer este percurso, ou conhecê-los enquanto são intérpretes ou enquanto são alunos, e depois quando dão um salto e começam o salto, um passo, não é para o outro lado, sim, porque há sempre os pés nos dois lados, as pessoas, quem é muitas vezes bailarino, pode ser bailarino de um coreógrafo e passar a ser do outro, portanto é o caso que está a acontecer agora com a Elizabeth. O Marco interpretou esta peça que estávamos a falar, a Elizabeth agora está a ser intérprete do Marco, e portanto há sempre, e há esta, eu acho que de alguma forma na companhia instável, este ambiente é extremamente intersticial e é muito engraçado olhar assim, à distância, e à distância temporal também, e tentar perceber a relação entre as pessoas, que é enorme e é imensa, e depois, como ao mesmo tempo nós também tentamos promover o acompanhamento artístico, portanto nós obrigamos as pessoas a terem acompanhamento artístico, só não dizemos com quem, e portanto cada criador pode escolher com quem é que pode ter. Portanto, nós gostamos dessa liberdade, portanto não tem sentido dizer, olha, tens de ter acompanhamento artístico com aquela pessoa. Portanto, em teoria, basicamente nós promovemos isso, pagamos, basicamente nós pagamos à pessoa que é o acompanhamento, enfim, o mentor, se quisermos. E é uma coisa muito pequenina, pagamos muito pouco e o acompanhamento é muito pequeno. Mas de repente começa a acontecer, e começa a acontecer de uma maneira natural, porque depois, mesmo em projetos que nós não temos nada a ver, depois vemos que a certa altura outros projetos que até acontecem lá ou não, as pessoas estão-se a convidar umas às outras para virem ver os trabalhos. Pronto, porque ao mesmo tempo isso também é uma coisa que acontece naturalmente ou que é desejável que aconteça. É desejável, mas acaba por... Pronto, e portanto eu estava a falar na relação é quase intersticial, que é eu sou intérprete do outro e depois dou acompanhamento artístico ao outro e depois também dou aulas e o aluno também é meu intérprete, mas também é meu coreógrafo. E, portanto, não há uma hierarquia naquele sentido de o coreógrafo está em cima, o bailarino a seguir e o mentor do lado. Não, porque isto tudo troca, antes ou depois, e isso é muito interessante a perceber. Apetecia-me fazer uma obra, não é eu. Não é uma obra coreográfica, é uma obra plástica. Sempre ter assim o nome, tipo a Elizabeth trabalha com o Marco. Assim fazes um mapa, mas tridimensional, porque acho que seria muito engraçado olhar para as coisas assim. Mas isso até mesmo quase a história da dança e da dança contemporânea, quando começaste a contar a tua história, e que depois, inclusive com o Paulo Ribeiro, conheceste o marido, há uma história para contar da dança portuguesa que tem a ver com afetos e relações, toda a história da humanidade. Claro. I think Porto also, because of that, it turned out to become a very generous place. That's what I feel now. Each artist has a very defined language. It's very nice. It's the artists that are now living in Porto, they're very generous and very interested in the developments. We see each other's developments, literally. It's beautiful. Mas eu acho que o Porto, tinha a parte, eu acho que o Porto está a viver aquilo que Portugal todo viveu depois do 25 de Abril, que é o Porto está a viver depois da repressão e do vazio cultural, agora sentir que as coisas podem acontecer e podem florescer. A nível do vazio, a nível da dança, na área da dança, eu acho que as coisas não deixaram de acontecer. Ou seja, os criadores durante 12 anos continuaram a apresentar e a criar. Mas se calhar em espaços alternativos, sem meios, com muito poucos meios e para muito pouco público. Mas as coisas continuaram a acontecer. O que aconteceu, entretanto, foi que houve a coincidência também de repente, uma série de pessoas que tinham estado a estudar lá fora, que é o caso da Cristina, da Daniela Cruz, que esteve aqui há pouco tempo, em fevereiro, e de uma série de pessoas que tinham estudado nas escolas do Porto, que eu acho que também é importante referir, que é uma base
e que tinham estado lá fora e que entretanto regressaram. Portanto, isto também ajuda a fomentar também esta houve dinâmica. vários fatores que acabaram por coincidir e que geraram esta... Sim, é claro. Depois este grande apoio da parte do Porto à dança, não é? Do município do Porto à dança também, obviamente que depois também chama ou ajuda a fixar pessoas que até estavam com um pé aqui e um pé ainda na Europa, que acabam por começar a fixar-se mais na cidade. Vamos agora falar da peça que vais apresentar aqui, This is not your cup. Esta peça, tu já criaste alguma outra depois? Onde é que ela se situa em termos da tua história como criadora? Já criaste outras peças depois? Porque ela é de 2014. Ok, deixa-me pensar, depois da primeira obra eu criei mais um, que foi um solo, e depois eu criei This is not your cup. Eu não sei qual foi o início é difícil, porque eu estava a pensar, por acaso, como é que começou. Mas depois desta tiveste a tua filha. Fala alto, depois do primeiro, enquanto que eu estava a criar a primeira, eu estava grávida do meu filho. É por isso que eu sei que são 7 anos atrás que foi o primeiro Os Cocos Instáveis, porque ele tem 6 agora. E depois fez a segunda. A segunda peça. Depois fizeste esta e depois tiveste a tua filha. É isso. Mas é exatamente. Portanto... É isso também que é interessante, porque a peça foi criada em 2014, não é? E, bem, na altura, não sei porque que me interessou, mas eu estava a ler muito sobre guerras e o recorrer sempre das guerras, a entrada e ditaduras de países diferentes. Uma coisa pesada. Bem, e de alguma forma eu queria me refletir sobre isso. Estava a sentir, ok, quero tirar alguma coisa daí para uma peça. E também não sei como é que eu encontrei, mas um dia eu vi um documentário que foi sobre bonecos de sexo. Mas, bem, sim. É. Estamos a falar, pois, por causa dos bonecos insufláveis. Isso já me leva... E o documentário foi muito interessante porque o documentário estava a seguir 3 homens diferentes que estavam a viver com bonecos muito reais. Um homem tinha, não sei, 6 e outro homem tinha o terceiro homem já não sei o que é que ele tinha, mas eu fiquei com estes 2 homens. E o interessante bem, foi por causa deste documentário que eu comecei a pensar em bonecos. Bem, também... Podes falar em inglês. Estás a esquecer? I'm not aware. Why can I not find my words? Great. There's another language. You can start dancing if you want. yes, much better. No. I saw this documentary, and it was incredibly intriguing because they were focusing very much on the affection that they had towards those dolls. So it was objects, it was women. It's very clearly that's for a certain type of use. But these men, they spoke with so much love about these dolls, and what stayed with me was these were clearly men that were having lots of difficulty with fitting into the society. And for me it was okay. How do you when you don't fit in, how do you manage to satisfy some certain needs? And it was not only the sexual needs that they were satisfying, it was very much their emotional needs, and that they wanted to be heard, and they wanted to be listened to, and they wanted to tell this doll that she had to, they wanted to they wanted to feel in power of their own life. So that stayed with me, and that in a very weird way connected them to the war, and it brought me to bring inflatable dolls with the search of how do we
power manipulation. How do we manipulate ourselves? How do we manipulate others? So that's a little bit the entrance, and I thought the dolls was a representative of childhood for me because it's dolls. Yeah. So it's two girls playing very much. It's a representation of expectations also, but also it reflects a bit of a society that we are living in and that you're trying to fit in. So how do you manipulate your own mindset to be okay? So now I all of a sudden made a huge laboratory about This Is Not Your Cup. But that's what that was a bit, what? now I all of a sudden spoke a lot about the work, but that was my entrance there, where I was intrigued. And it is 21 dolls? 22. 22. Yes. I wanted 50, but I didn't have enough money. Bem, mas o que eu vi, o vídeo que eu vi, eu fiquei a pensar do potencial, mesmo para a própria dança, em termos do pensamento sobre o corpo. O corpo como essa metáfora toda que tu acabaste de dizer, mas também porque há momentos em que no início são só dois, uma de vocês e um boneco, depois os bonecos vão aparecendo e no final é cada corpo com quase mergulhado em vários corpos. Portanto, e aqueles corpos têm outra qualidade. E eu pensei isto também em termos da representação do corpo e da possibilidade quase monstruosa. Eu depois pensei quase em mítico, figuras míticas. Se estas coisas também andaram ali na pesquisa destes outros corpos, desta representação do corpo, deste corpo animal, mas que é objeto. Let me think. Yeah, that was it's difficult to answer this one. It was obviously there. This became our pillar in the creation. So we had literal. So there's very literal fights. How can we move with this doll? What can she do as a plastic form, just as a plastic? But also, what does it mean to us? What relationship can we have with her? And how can this doll manipulate us? We played a lot, and one of the last scenes. It's one of my favorites. It's where Maria is my co-performer, is having a fight with the dolls. They are beating her up. She's in paranoia state, but they're beating her up. But she's making them beat her up. I like every time I see it back because it is actually puppeteering what we're doing, and it's still. É e não é. É e não é. Pois, but I like very much to say it's puppeteering, but nevertheless I still think we should get better into the puppeteering, and it's still, the work was made 4 years ago, now we are taking it back. We have not performed it a lot. This is because of my pregnancies and life, we're trying. So we're still developing. We're still developing, getting to know better. Okay, what is this conversation that we're having with these creatures? They're looking at us. They're with their mouth wide open, as if they're screaming. But in the same time, they represent something so clear. Assim que eu vi a presença daquelas bonecas, é uma presença muito forte. Cenograficamente, simbolicamente, e tem essa carga sexual que nós sabemos para o que é que funciona. Pelo que eu me apercebi, depois isso nunca é concretizado. Não, quer dizer, nunca é concretizado. Evidentemente que nunca é concretizado, mas não, nem sequer é isso, é que nem sequer chega a ser usado, reforçando aquilo que elas supostamente. E isso cria uma tensão de quase estilhaçar significados que têm um potencial imenso. This was a clear choice for me. I had actually a friend, she's a theatre director, and she said,
why do you use sex dolls if you don't have sex with them on stage? I said, but that's too evident to me. Yeah, okay. They only their presence says it. So I don't need to speak about that even. I want to go further than that. Otherwise, so that was really not necessary in the work. It will go to the evident side of it. But I'm thinking about that a lot still. I'm always contemplating it. Is it worth going there? But until now, it's not. Não, because está lá. It's there, yeah. E cria uma tensão muito forte, Yeah. acho eu. Yeah. Depois, por exemplo, por acaso há pouco tempo eu vi a peça do Ahad Naharin, que o Venezuela, e há um trabalho no início, o trabalho de corpo, os bailarins são maravilhosos, e o trabalho de corpo é muito Sim. gosto da peça ou não, e há, logo ao início, há uma parte em que é um bailarino em cima de um bailarino e ele anda de gatas e a forma como a bailarina em cima arrasta os pés, aquilo cria uma união de corpos, que cria outro corpo. E, por exemplo, na tua peça, de repente, com aquelas bonecas na primeira parte, faz exatamente isso, mas com qualidades materiais diferentes, com pesos diferentes, com energias diferentes. E realmente eu tenho um potencial de dança também, em termos de transformação de corpo, e eu fiquei a pensar nisso. Isto é mais uma partilha, não sei se queres... É dança, em termos... It's a potential, huge potential image, of course. But we have one part where the dolls are locked on our back, and it looks like in a certain way. It looks like we're at a concert. The dolls with their arms up, that they're waving at the concert. The people that are doing a concert, but in the moment we are in a different shape, we become monsters, or there's one moment that we really look like this, how do you say this horse with a man's body on top. Sim, com a cabeça de homem, o cavalo, com Centauro. Centauro, yeah. exato. There's a moment where we look almost like a centaur. It creates, we become a different creature. That's what I like from it. The dolls that are part of the work, they pass different personalities also, and we change with them, and yeah, that is. Eu vou fazer mais 2 perguntas, eu não faço ideia como é que estamos de tempo, mas tinha 2 curiosidades também. Uma é, tu tens um trabalho realmente como intérprete muito marcante e eu lembro-me muito bem de te ver no Scope, no Feminino, lembro perfeitamente. E como é que essa carga de seres uma intérprete e bailarina, eu não digo só bailarina porque acho que também tens outras valências, isso é mais vantajoso e dá-te mais ferramentas para criares, ou isso é um impedimento porque as pessoas associam-te muito a uma possibilidade de seres intérprete e de te quererem ver como intérprete? Yeah, that is a good question. And even for myself, I'm not out of answering that, because when I create, still sometimes I think I can do that better. And that's not because my leg goes higher, because I'm almost 40 years old. I feel physically sharper than ever, but I'm not in daily training, so there's clearly bodies out there that are stronger than me, maybe a little bit more versatile in the moment, more updated maybe in terms of language, but in terms of breath and dynamic, I feel I can touch it closer. Nevertheless, I really like to dive with dancers and to take that out of them. And when I work with people, I don't want them to copy me. It's really I see a body and I'm interested in that potential. So for myself, I'm becoming more now slowly the creator, because I love to interpret. But it's not I don't have that same eager anymore as I was young. I need to be convinced about the work to do it. And when I was younger, anything, just put me on stage and I'll be very, very happy. And now I'm becoming
more critical, and I want to make sure that I want to defend this and that it makes sense. And I feel I'm also more happy behind the scenes. Yeah, that's it. Yeah. Mas ainda dança. Nas tuas próprias peças, não estás só No. de fora, não é? Estás a No. entrar ainda como... In this work, I'm just not in my last works because I was pregnant. Okay. So I don't know how it's going to go for the future, but I can still see myself creating some works with myself in it. I consider myself still interesting enough as to be my own performer. Yeah. But I'm, let's say, I'm a versatile performer. I like. You are versatile. Yeah. A physical level performing, and sometimes it's difficult to find another performer that has that versatility as a package. And sometimes I'm asking that from the people I'm working with, and I feel okay, I cannot go there fully, but that's part of the puzzle that I kind of like when I create for others, to get them in their best flow. Eu tinha curiosidade de perguntar que, como te ouvi falar da primeira peça e desta, pareceu-me, mas já do que tinha lido, que há um impulso na tua criação que vem de uma sensibilidade em relação à sociedade onde vives. Yeah. Isto é um traço, é mesmo, ou é uma coincidência que estas duas tiveram... No, it's really. I was actually thinking about that yesterday because I was thinking about this interview. What are you gonna ask me? So I was a bit reflecting for myself, and yeah, I'm very influenced by what happens in the society, and I feel my need to reflect really comes from that. Sometimes I wish I would just say I'm going to make a piece about this flower, and it's just that flower, and I think I will do, maybe I should do it actually, because the moment you start to take you want to go, you take it from society, there's so much involved, and the message for me becomes very diffuse also. You want to tell too much, and also you cannot change the world with a piece, but still you would like to change the world with a piece. It's not possible, just a little bit. But yeah, I feel that's always a very strong drive. Yeah. Eu também estava a pensar, por exemplo, esta peça, mas entre o movimento coreográfico e físico e de expressividade física e depois algo tão concreto como as bonecas, de alguma forma há aqui algo entre o concreto e o abstrato, e este trânsito, que eu acho que se calhar é um território onde tu estás. Esta flutuação. Yeah, and this specific work for me was a nice discovery of, it was definitely because of the collaboration with my co-performer, is that we really found a certain language for us, a certain language with lots of humor, but also that came from sincere research, and not just we want to make fun, but this work is one of my first in which I discovered, in which I felt I could merge some of the interests that I have and some of my likes that I was, that I felt, okay, I'm here more, this is really me, this is really how... Mas como consegues identificar esses... I like that the language of the work, it comes with a lot of sense of humor. There's well, if I say that now, people expect to laugh, but it's a bit nervous about it. Qualquer coisa que digas, fica. This is not funny. No, we laughed a lot in the whole process of the creation, but the thematics we spoke about were incredibly serious. So I felt I managed to combine two very important worlds for me. I love comedy and I love to watch the Saturday Night Live show, but what I feel that's I love these people that have the power to touch very delicate topics in a humoristic sense, and that is something that that is interesting for me. I don't know if I'm succeeding because I pressured myself. You're researching. People maybe expect that I'm going to make a joke now on the work, but
So I felt that line, it's something that I really enjoy and that I would like to continue on. E só para este workshop, Yeah. O que é que está planeado? O que é que pensaste? It's going to be in February, right? Yeah. From what we have concluded now is it will be 3 hours, and I will. Everybody can come. I like to have a very diverse people. I think there's been made a minimum age. I think kind of 12 or 16. I'm not sure, and we will touch different subjects that I encountered through the work. So it's a little bit of I will pass a little bit of the research with the people that I'm working with. So it's not me teaching literal phrases. It's just me sharing my interests and trying through that make a little laboratory of its own and see where that will go. Yeah. E vai haver bonecas insufláveis? Eu acho que sim. No, maybe I will bring. This is something I have to decide. It is linked to the performance. Mas não é fixação. Yeah. We won't be. I have 22 tools, so I have enough. But yeah, part. Yeah. Pronto. O Ficamos por aqui. espetáculo vai ser então no dia 29 de novembro. Quinta-feira, daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas. É. Pronto. Obrigada. Thank you. Obrigada. Obrigada. E agora vamos Obrigada, continuar a Cláudia. falar.